Glória a Deus. Fiquem atentos na palavra de Deus, não deixe que nada tire a sua atenção, porque o Senhor Jesus diz que a palavra é o que limpa, a palavra é o que cura, a palavra é o que liberta. E o que nós precisamos é da palavra de Deus em nome de Jesus, porque a palavra é o próprio Jesus, a palavra é o próprio Deus. Então, quando nós damos todo o crédito para a palavra de Deus, não tem por que os milagres não acontecerem na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seguindo as pisadas do Senhor Jesus, esse é o tema da nossa mensagem desta noite, em nome de Jesus. Seguindo as pisadas do Senhor Jesus. Vou pedir que você já abra a sua Bíblia e coloque a sua fitinha aí, que daqui a pouco nós já vamos para a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo número 2, abra lá. Carta de 1 Pedro, capítulo 2. Pode pegar depois, quando começarmos a ler, nós vamos começar a ler do versículo 18 até o versículo 25. E assim nós vamos discorrendo aqui na palavra do Senhor e deixa o Espírito Santo usar o vaso dele em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é culto de família, culto do Espírito Santo, Santa Ceia do Senhor. Hoje é um domingo muito especial. Todos os dias de Santa Ceia é muito especial para nós, em nome de Jesus. Santa Ceia é algo sagrado que Jesus deixou para que nós pudéssemos estar sempre em comunhão, lembrando daquilo que Ele fez por nós há mais de 2000 anos atrás. E o que Ele fez está valendo e vai valer para o resto da nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 18 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, começa falando assim: Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom homem, mas também ao mau. Dá uma paradinha aqui. Aqui, quando ele diz temer ao Senhor, você observe na sua Bíblia que está escrito com letra minúscula. Então, está falando do homem. Digamos que você trabalha em uma empresa, ou estamos conversando, ou somos afrontados por qualquer pessoa, nós não temos que entrar em discussão com ninguém, ou se ele é o nosso superior dentro de uma empresa, ele pode ser o cara autoritário, ele pode ser o cara mais arrogante. Nós, como cristãos, nós temos que dar o bom exemplo. Sim, senhor, ele está errado, baixe a sua cabeça, ora por ele, não entra em confronto. Por quê? Porque Deus, Ele manda que façamos isso. Esse é o exemplo do servo de Cristo, respeitar tanto o homem bom como o homem mau. O mau é aquele soberbo, arrogante, que ele acha que sabe tudo, não entra em confronto com ele. Fica na sua, ora a Deus, ora pela vida dele, mas não entra em confronto. É isso que a palavra de Deus fala aqui, ó. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor, respeito ao Senhor, ao homem. Aqui não é Jesus não, se fosse letra maiúscula, eu estava falando do Senhor Jesus. Não somente ao bom homem, aqui ó, mas também ao mal. Então, nós temos que dar o exemplo. Se nós batermos de frente com ele, o que é que vai acontecer? Qual que é a diferença dele para nós? Nenhuma. Então é isso que nós precisamos saber. É a partir do momento que nós fomos moldados pelo Espírito Santo, nós temos um espírito de moderação. Nós não temos o espírito do mal, né, da arrogância, da soberba, que bateu, levou. Não, não é assim. Talvez, antes de conhecer Jesus, nós fôssemos essas pessoas, que a pessoa falou uma coisa, você falava 10. Nós não podemos ser assim, temos que ser moderados, mansos, aprender a suportar. O que é que o tema diz? Seguindo as pisadas do Senhor Jesus. Jesus é o exemplo de tudo para nós. Jesus, quando ele era afrontado, ele não discutia com ninguém, ele não entrava em afronta com ninguém, mas ele se afastava e ia orar ao Pai, para dar capacidade
para que ele pudesse suportar a concluir o ministério dele aqui na terra, em nome de Jesus. E nós precisamos fazer a mesma coisa, ter o Senhor Jesus como nosso exemplo, seguir as suas pisadas. Seguir as pisadas de Jesus é isso, irmãos, é ter ele como um exemplo de tudo que vamos fazer em nome de Jesus, em comportamento, em vida com Deus, oração, palavra. Ele é o nosso exemplo em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Amém, irmãos? Não entre em afronta, porque é isso que o Satanás quer, que você perca a sua comunhão com Deus, porque nós enfrentamos, e se brincar todos os dias, você vai se deparar com pessoas que vão te afrontar, talvez por nada, no seu serviço. Ele quer saber mais do que você, deixa ele. Você sabe da sua capacidade, você sabe que você está certo, então não perca tempo em querer provar para o homem que você sabe tudo. Não, nós temos que provar para Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? O versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra o agravo. Aqui, ó. É por causa da nossa consciência com Deus que nós não podemos discutir ou entrar na onda das pessoas que não têm Deus na sua vida. Vamos ser provocados, vai, irmão. Naquilo que você faz na empresa, no seu trabalho, você vai ser sim provocado, você vai ser cutucado, porque o inimigo vai usar os vasos dele para tentar tirar a tua paz e o teu sossego. Fica em paz. Se nós agirmos conforme a palavra manda, Deus vai estar conosco, e você vai tirar de letra, Deus vai dizer, esse é o meu filho amado, em nome de Jesus. 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteado e sofrereis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofrereis, isso é agradável a Deus. Ou seja, se você suporta e não entra em contenda, você está fazendo o quê? Agradando ao Senhor, porque você está tendo Jesus como seu exemplo. Isso é seguir as pisadas do Senhor Jesus, ter Ele como exemplo em tudo que nós vamos fazer, nas atitudes, no modo de falar e de agir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coisa linda. E o 21. Porque para isso sois chamados. Para quê? Para que Jesus nos chamou? Porque para isso fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha aqui, ó, o exemplo. Padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o seu exemplo. Então, ou seja, Jesus, ele sofreu, pagou o preço mais alto, pagou o preço, deu a sua vida por nós. E aí ele diz, siga o meu exemplo, siga as minhas pisadas, tenha eu como seu exemplo de vida espiritual em nome do Senhor Jesus. É Ele é o nosso espelho, é em quem nós temos que nos espelhar, e nenhum homem na face da terra, nós temos que nos espelhar. Tem gente que copia até o modo de falar, o jeito da mão, né? Copia o homem. Está totalmente equivocado e errado. Nós temos que copiar, imitar o Senhor Jesus. Você já viu pessoas imitando o homem, que você olha assim e fala, mas parece que é a mesma voz, imita a voz, o modo de pregar, de falar, os cacuetes do homem, ele faz tudo para imitar o homem. Ele tem o homem como seu ídolo. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos, que o nosso ídolo se chama Jesus de Nazaré. Nós temos que seguir as suas pisadas, o seu exemplo, temos que ter ele como um espelho para nós.
nos espelhar nele em tudo que vamos fazer em nome de Jesus. É Ele, o Senhor Jesus. Se eu estiver fazendo outra coisa que não estou me espelhando em Jesus, estou errado. Eu preciso lembrar que eu tenho Jesus como um exemplo de vida espiritual para mim e física também, em nome de Jesus. Amém? 22. O qual não cometeu pecado, falando de Jesus, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, ou seja, ele não entrava em contenda. Quando injuriava o mestre, quando xingava o mestre, quando expulsava o mestre, ele não reagia. Ele guardava com ele, saía, usava a palavra de Deus muitas das vezes, mas não entrava em contenda. O restante do versículo é o 23. O qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele é o nosso exemplo. Tudo que alguém venha a fazer com você ou já fez, perdoe esta pessoa, libere o perdão e entrega nas mãos do Senhor. Cuidado para não fazer o contrário. Quando nós não temos o Senhor Jesus como nosso exemplo, nós vamos achar que nós podemos fazer o que bem queremos. E ao invés de entregar o inimigo nas mãos de Deus e orar por ele, muitos fazem, sabe o que, irmãos? Entregam nas mãos de Satanás. Ah, mas o Paulo fez isso. Ele fez com um propósito, lá em 1 Coríntios. Temos que ler a Bíblia, texto e contexto, para ver o porquê o Paulo falou. Que aquele que fazia tal, que estava causando tal problema na igreja de Coríntios, foi um cara, um caso de prostituição dentro da igreja, e a igreja estava fazendo vista grossa com aquele cara, e ele está lá, ele pecou com a mulher do seu padrasto lá, e as pessoas deixaram ele lá, ninguém tocava no assunto, e o cara ficou lá. Aí Paulo ficou sabendo disso, aí ele inquiriu. Aquele que está fazendo isso, ele falou, tem que ser tirado da igreja, e eu entrego nas mãos de Satanás para que a sua alma possa ser salva, ou seja, para que ele chegue o conhecimento e se arrependa, e para que a sua alma seja salva. Ele fez com um propósito, ele não entregou direto para que Satanás destruísse a vida dele. Ali foi um caso isolado. Então nós como cristãos, nós sabemos que a nossa palavra tem um poder muito grande, mas nós temos que usar o poder da palavra que Deus nos deu para abençoar, e nunca amaldiçoar ninguém em nome de Jesus. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus, use a sua boca só para abençoar. Pastor, mas o senhor não sabe o mal que aquele cara me fez, ele tem que morrer. O juiz é Deus. Ele não nos deu direito de julgar, ele nos deu direito de abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Com a boca nós temos o poder de abençoar e amaldiçoar, mas não nós temos que amaldiçoar as obras do diabo. Isso tem, irmão. Aí você pode abrir a boca e rasgar o verbo, mas o ser humano, cuidado. O 24, perdão. Aí 24, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
O que é que ele levou no seu corpo, irmão? O que é que Jesus levou? Vocês estão lendo comigo, irmãos. Ele levou o quê? Os nossos. Por que é que nós vamos nos assentar à mesa de Cristo hoje? Porque ele levou os nossos pecados. Ele nos perdoou. Ele nos tornou branco como a lã. Os pecados que nos mantínhamos nas trevas, ele pegou, nos tirou das trevas, nos perdoou. E no seu corpo ele aceitou pagar um preço altíssimo, para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em nome de Jesus, e ter a liberdade de nos assentar com ele e tomar a Santa Ceia com ele, em nome de Jesus. Olha que coisa linda! É isso que o mundo precisa saber e conhecer, quem é Jesus. Ele é bom e só tem salvação através dele, em nome do Senhor. Amém, amados? Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados no madeiro, na cruz, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Ou seja, aqui aconteceu 2 milagres. O Pedro, ele fala aqui de 2 milagres. Primeiro foi o milagre do perdão, ele nos perdoa. Espiritualmente estamos livres. Fomos resgatados e quebrado as algemas que nos prendiam no pecado. Jesus veio e quebrou. Somos livres para seguir a Ele. E se não bastasse isso, Ele diz que pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados fisicamente em nome de Jesus. Quando Jesus nos perdoou, Ele levou consigo as nossas dores e os nossos pecados, as nossas doenças e as nossas enfermidades. Quem profetizou isso lá atrás? Isaías. Aí vem aqui, Jesus ratifica. Se cumpriu essa palavra em mim, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. E no 25 ele diz quem éramos antes de conhecer a Ele. Porque éramos como ovelhas desgarradas. Nós. Aqui é o nosso retrato antes. Éramos como ovelhas desgarradas. Ou seja, o que é que uma ovelha desgarrada do rebanho faz? Ela anda, sem direção. Ela pega uma vereda e vai embora. Ela vai sem direção. Onde tem uma vereda, ela entra lá. E vai, sem rumo. Mas quando essa ovelhinha é trazida de volta e colocada no rebanho, aí ela tem a direção certa. Porque aonde o rebanho vai, o sumo pastor está conduzindo ela, em nome de Jesus. E foi assim que ele fez com cada um de nós. Nos pegou, cada um, nos pinçou lá das trevas, colocou no rebanho, pegou cada um aqui, colocou no rebanho que nós estamos aqui, para que nós andássemos juntos, unidos, na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo amor e na mesma união, se alimentando da mesma palavra, comendo do pasto que Ele nos dá todos os dias, para que tenhamos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém? Não é lindo saber que nós temos quem cuida de nós todos os dias? Nunca esqueça que nenhum segundo da minha e da sua vida fica sem os cuidados dele, do Senhor Jesus. Ele cuida de nós todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. E às vezes achamos que não, né? Ah, meu Deus, eu oro, mas parece que Deus nem me ouve. Ah, meu Deus, está difícil, tá. Passamos por luta, sim. Vamos passar por aflições? Vamos. Uns mais? Sim. Outros menos? Sim. E outros talvez não? Também sim. Mas não é para olhar para aquele que está com muito problema, ou aquele que está com pouco, ou aquele que não tem nada. Nós temos que olhar para quem? Para ele. Porque a palavra diz que bem-aventurado é aquele que sofre por causa do Senhor Jesus. Vira a página, capítulo 4, de Pedro, capítulo 4 de Pedro. Versículo 12.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Não estranhe, aquele que anda com Jesus não tem que estranhar as provações, não. Elas virão, sim. Elas virão porque isso é prova que nós estamos andando com Deus. Deus, Ele permite que as provações venham, permite. Mas a próprio Deus diz que Ele não vai permitir mais do que aquilo que nós possamos suportar em nome de Jesus. Todo aquele que quer e segue os passos de Jesus e quer servir a Ele fielmente, vai passar por tribulações, por aflições, vai passar. Mas vai passar, não vai ficar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai passar. Isso, Deus nos prepara para suportarmos. E no momento da aprovação nós temos que dar glória a Deus, porque nós temos a confiança que Deus está conosco. Ah, mas o pastor não sabe a luta que eu tenho enfrentado. Dê glória a Deus. Mas eu vejo aquele lá, que nem vai na igreja uma vez por mês, e eu vejo que ele está tudo bem, e eu vou todo dia na igreja, devolvo meu dízimo, a minha oferta, faço as minhas orações, me consagro, e a luta não cessa, pastor. Dê glórias a Deus. É Deus te ama mais, te amando, te capacitando, nos lapidando, para nos fazermos grande em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E o 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Aqui, Jesus não passou muitas aflições, não sofreu, porque é que nós não vamos suportar, não vamos passar também, se nós estamos seguindo os passos dele. Se nós estamos seguindo os passos do Mestre, você acha que também não vamos passar por as aflições que ele passou? Não digo morte de cruz, mas muitas tribulações Jesus passou demais, e nós passaremos. Mas nós temos que ter a certeza no coração que nós temos o Espírito Santo do poder de Deus sobre as nossas vidas, e é Ele que nos capacita a suportar em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo vós sois vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Se sofremos afronta, tem que glorificar, porque sobre nós repousa o Espírito Santo para nos capacitar a suportar as aflições dessa vida, irmãos. A cada dia que sentamos para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo está nos preparando para quando nos depararmos com essas aflições que virão, nós já fomos preparados. Não se assuste, não temas, Ele está conosco em nome de Jesus. Todos nós sabemos de cor salteado que temos dois intercessores, um na terra e um no céu. Aqui na terra nós temos o nosso intercessor, Espírito Santo. E é Ele que está conosco para nos dar capacidade de suportar nos momentos de aflições, de angústia, de tristeza, no momento que não temos sono para dormir, preocupado, atribulado, angustiado, aflito. Lembre-se que temos o Espírito Santo para trazer a paz ao nosso coração em nome de Jesus. A palavra diz: passaremos por aflições, passaremos. Quando fala aflições, pode ser de todo tipo. Pode ser na área física, pode ser na espiritual, pode ser nas finanças, pode ser nos negócios, saúde, pode ser em qualquer área, é aflição. Mas temos que ter o bom ânimo e a fé viva no coração, que o Espírito Santo está conosco. E Deus está no controle.
para dar o socorro que precisamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Guarde a palavra de Deus, vá armazenando ela no seu coração. Não descarte ela não, porque é ela que que trabalha nas nossas vidas, nos aumentando a fé para suportarmos esses momentos que realmente a vida nos traz. Quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, o que ele não adiantou? Falou, no mundo vocês vão ter aflição. Por que ele falou isso? Porque ele passou por isso. E todos que seguem os seus passos passarão também, uns mais e outros menos, mas vão passar. Mas não é jamais para desistir em nome de Jesus. Não desista. E também não cochile em nome de Jesus. Não cochile espiritualmente. Olha o 15. Eu li o 14? Li, é o 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Aqui o Pedro está falando através do Espírito Santo, que nenhum cristão padeça por causa desses problemas que ele citou aqui. Problemas que o mundo comete, nós não temos que nos envolver. O que é que o mundo comete? Está aqui, cristão não pode estar envolvido, pagar o preço por causa disso. Que nenhum de vós padeça como homicida. Está longe de nós, está amarrado em nome de Jesus. O ladrão, o malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Por isso que eu sempre falo para os irmãos que crente jamais poderia se meter com política. Porque se eles realmente fossem fiéis e quisessem obedecer a palavra de Deus, eles jamais entrariam em meio de política. Porque vai se misturar e vai comer tudo a mesma comida estragada. Olha o 16. Mas se padece como cristãos, não se envergonhem, antes glorifiquem a Deus nesta parte. Entendeu, irmãos? Aquela parte primeira lá do versículo de número 14, é o 14, é o 15, está fora. Mas ele diz, mas se padece, se você está passando aflições, porque você é cristão, glorifica o nome do Senhor. Fica em paz. Deus está contigo e nós estamos agradando a Ele em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o 17 diz, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, presta atenção nesse versículo, eu não preciso nem explicar esse versículo aqui, mas se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Eu não preciso nem explicar esse versículo aqui, né? Só o justo que salva, e onde vai aparecer o ímpio e o pecador? Aqui o Pedro, ele cita duas pessoas, o ímpio e o pecador. Qual que é a diferença do ímpio e do pecador? O ímpio é o que um dia andou com Jesus e abandonou. Esse é o ímpio, que acha que está salvo, mas ele voltou para o mundo e faz tudo errado, mas ele acha que ele ainda é crente. E o pecador é o que nunca conheceu Jesus, vive na prática do pecado. Precisa de Jesus. E aí onde tem que entrar os filhos de Deus na batalha. Que nem o Paulo diz lá em Romanos, que a humanidade, o ser humano, as pessoas que não têm Jesus, elas estão gemendo.
As pessoas que não têm Jesus, elas andam gemendo, com dores de parto. Sabe o que é isso, irmão? As irmãs que já tiveram filhos, sabem o que é uma dor de parto. É terrível, né? E eles vivem com dores, esperando o quê? A reação dos filhos de Deus, para tirarem eles debaixo do jugo do sofrimento. Essa é a condição das pessoas que andam sem Jesus, do pecador. Isso é para a gente mover o coração, ter amor no coração e lembrar todos os momentos das nossas orações e pedir para que Deus nos capacite para evangelizar essas pessoas em nome de Jesus. E nós vamos evangelizar um bocado de gente. Não pense que nós vamos ficar de braços cruzados. Ninguém, irmãos. Nenhum de nós vamos ficar de braços cruzados. Nós vamos sair para a rua e vamos evangelizar pessoas. Quem o Espírito Santo colocar na nossa frente, nós vamos falar de Jesus para elas. Ouçam ou deixem de ouvir, o mandamento é: vai e pregue. Nós vamos pregar em nome de Jesus. Todos nós vamos sair da nossa área de conforto, descruzar os braços e aprender a obedecer a ordem que Jesus deu para a igreja dele. Jesus não deu a ordem para o pastor, ou para um obreiro ou dois obreiros, ele deu a ordem para a igreja. A igreja somos todos nós. Então nós temos que ir. Não vamos pagar o preço pelo pecado da omissão. É terrível. Nós vamos, em nome de Jesus, enquanto tiver fôlego de vida, nós vamos falar de Jesus para as pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você olhar aqui no capítulo 4 do versículo 1, aqui de Pedro, olha só. Ora, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, agora falando de nós, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Segundo o tempinho que nos resta aqui na face da terra, nós temos que viver para fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Não cochile em nome de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, não cochile não, porque todos nós precisamos sair daqui, todos com o mesmo entendimento da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu oro a Deus para que todos os dias que nós nos colocamos na presença do Senhor, nós possamos todos aprender da mesma forma, para quando sair da igreja, saber praticar a palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembre que a palavra é a arma que o Espírito Santo nos dá para guerrearmos todos os dias contra os principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. São categorias demônicas que nós temos que desmascarar ele e destruir ele com a palavra de Deus em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar e nós vamos orar em nome de Jesus. Só vou pedir que você vai lá em Hebreus capítulo 12 e nós já vamos encerrar em nome de Jesus para que possamos orar. Hebreus capítulo 12, volta um pouquinho atrás, você vai encontrar Hebreus 12, 2 versículos só, e nós vamos orar para que possamos cear em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Hebreus 12, está pertinho aí do Pedro. Amém, queridos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande
de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, 12:1, Hebreus 12:1, foi o que eu acabei de ler. E agora o 2, olhando para Jesus, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele suportou. Aqui o texto é muito claro. Nesta corrida, nesta caminhada que nós estamos indo rumo à nossa cidade santa, nós precisamos seguir olhando para Ele, tendo Ele como nosso exemplo. Olhar para Jesus é isso, copiar e fazer as coisas que Ele fazia. Ele é o nosso exemplo de vida, de tudo, de comportamento, de modo de falar, de agir, de pensar, tudo. Ele é o nosso exemplo em nome do Senhor. Amém, irmãos? E aqui no final ele diz, no versículo 2, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. Então foi através dele que nós fomos perdoados, somos salvos, e por isso que nós temos a liberdade de cear junto com Ele nesta noite, em nome de Jesus. Siga as pisadas do Senhor Jesus. Lembre desta palavra todos os dias, tenha Ele como seu exemplo, e pode ter certeza que Deus vai se agradar de nós, e nós vamos andar com Ele, e vamos ter a proteção dEle todos os dias,